Olá, irmãos, é um prazer mais uma vez estar aqui com cada um de vocês. E dessa vez nós vamos estudar acerca da providência de Deus. E é por isso que eu chamo os irmãos para abrirem a Escritura no livro de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 29 até o versículo de número 31. Então abra a sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 10, versículo 29 a 31, que diz o seguinte: Não se vendem dois pardais por um ácer, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Oremos. Senhor Deus grandioso, Criador dos céus e Criador da terra, nesse momento nós te pedimos que o Senhor esteja iluminando a nossa mente para que nós possamos entender a tua santa e maravilhosa palavra. Em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo, que de nós oramos. Amém. Aqui nesse texto, Jesus ele fala sobre a providência de Deus. Jesus fala que Deus ele governa todas as coisas, ele controla todas as coisas. Ao ponto de que ele está no controle até mesmo como quando um pequeno pardal cai em terra, quando um pequeno pássaro cai em terra. Até mesmo os dias dos pardais foram determinados por Deus. E Deus cuida desses pardais. Deus está no controle de suas vidas até o momento em que esses pardais caem em terra. E Jesus então traz isso como sendo algo bom para nós. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Então, se Deus ele prover aos pardais o que ele necessita, e até os dias dos pardais são de acordo com aquilo que Deus determinou, quanto mais o nosso. E isso deve ser algo bom para nós. Nós devemos ter em mente que esse Pai nosso, que enviou seu Filho Jesus Cristo, ele tem domínio sobre todas as coisas. E é por isso que ele diz: portanto, todo que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que estás nos céus. E ele diz em outra parte também que até os cabelos das nossas cabeças estão contados. Ele sabe tudo aquilo que acontece conosco. E isso é algo que deve ser um alerta para nós. Porque aquele povo, que é o povo dele, é o povo que vai vencer no final. Aquele povo que é o povo dele, é o povo que vai triunfar no final. Porque esse Deus, que é o governador de todas as coisas, vai levar esse povo ao triunfo. Isso é algo que deve nos trazer consolo, mas que também deve nos trazer uma alerta. O lado correto, o lado certo é o lado de Deus. Porque o lado inimigo será destruído. Então vamos entender um pouco mais aqui sobre a providência de Deus. O que é a providência de Deus? Essa pergunta nós encontramos ela é a pergunta 11 do breve catecismo de Westminster. Quais são as obras da providência de Deus? E responde dizendo: as obras da providência de Deus são sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Então a providência de Deus é a doutrina que vai afirmar que Deus ele está no controle de todas as coisas. Todos os animais é Ele que preserva. Todos os seres humanos que estão vivos é Ele que preserva. E Ele também governa todas essas coisas, mas não somente as criaturas, não somente aquilo que Ele fez, mas até as ações. Até as nossas ações, até as ações dos demônios, as ações dos homens ímpios, tudo está sob o controle de Deus. Nada foge do seu controle, e a Bíblia atesta isso claramente. Essa providência de Deus, esse governo de Deus, ele é um governo santo. Salmo 145, versículo 17 diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Então, aquilo que Deus faz é sempre justo. Ele não está fazendo nada injusto.
Deus está controlando o mundo muito bem. E Ele está controlando de maneira justa. A providência de Deus, além de ser santa, ela é sábia. Deus não peca em sua providência. É impossível Deus pecar. E também Ele governa tudo de maneira sábia. Salmo 104, versículo 24 diz: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria a fizeste, cheia está a terra de tuas riquezas. Então, quando a gente olha para o mundo, quando a gente vê a variedade de coisas que Deus criou, e como Ele controla e governa todas as coisas, a gente percebe a sabedoria dele. Ele é o Deus de todo o universo. Ele é o Deus que controla todas as gigantescas galáxias, as gigantescas estrelas. Mas queremos ensinar este Deus a fazer qualquer coisa? Dizer que Ele está errado em qualquer coisa? Nós não sabemos o que fazemos. Mas Deus, Ele governa tudo de maneira extremamente sábia. Isaías 28, 29 diz: também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho, grande em sabedoria. Isaías estava olhando para a maneira como as pessoas trabalhavam e como que elas desenvolviam ali o seu trabalho. Ele fica maravilhado. E ele diz também: isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande sabedoria. Todas essas coisas que esses homens inventaram para exercer o seu trabalho são magníficas. Mas toda essa sabedoria que esses homens têm foi o Senhor que deu para eles. Também isso vem de Deus. E a gente vê que se essas criaturas são tão sábias, quão mais sábio é este Deus que é o Senhor dessas criaturas. E além da providência de Deus ser sábia, ela é também poderosa. Hebreus, falando acerca de Cristo, Hebreus 1, versículo 3, diz: ele é o resplendor da sua glória, a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então Deus, Ele governa todas as coisas e Ele está governando por meio de Cristo. E Ele está sustentando tudo pela palavra de seu poder. Assim como pela palavra Ele criou todas as coisas. Veja que a Bíblia ensina que pela palavra também Ele sustenta todas as coisas. Deus dá uma ordem e isso acontece. Deus dá outra ordem e isso não acontece. Então, tudo o que acontece é sustentado pela palavra de Deus. Deus governa tudo e Ele governa também todas as suas criaturas. Mateus 10, 29 a 31, esse texto que nós lemos, diz: não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda, mas nenhum deles cairá no chão, se não for da vontade do vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, valei mais do que muitos passarinhos. Então, nenhum pássaro cai no chão sem que isso faça parte da vontade de Deus. E essa palavra vontade é a melhor tradução do grego, sim. Então, até os cabelos das nossas cabeças, todos estão contados. E Jesus mostra isso como sendo algo muito bom para nós. Deus controla todas as ações das criaturas. Ele não controla somente as criaturas, mas até o que as criaturas fazem. Nós vemos isso em Gênesis 45, versículo de 7 a 8, onde José fala o seguinte: Deus enviou-me adiante de vós para vos conservar descendência na terra, para vos preservar a vida com grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, mas sim Deus que me colocou como pai do faraó, como senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Então, nesse contexto aqui, os irmãos de José estavam com medo de José tentar puni-los por aquilo que eles haviam feito com ele. Ele fala: fiquem tranquilos, eu não vou punir vocês. Sabe por quê? Porque eu reconheço a mão de Deus agindo em tudo aquilo
que vocês fizeram. Não foram vocês que me enviaram para o Egito, foi Deus. Quando vocês me jogaram naquela cova, quando vocês me venderam como escravo, quando tudo aconteceu comigo, Deus estava controlando todas as coisas. Deus estava fazendo com que o seu plano se cumprisse. Até mesmo quando a mulher de Potifar mentiu contra José, tudo aquilo não estava fora do controle providente de Deus. Quando nós olhamos para a vida de José, nós vemos que ele era um garoto mimado pelo seu pai, que às vezes até sentia prazer em se exaltar diante dos seus irmãos. Ele não entendia muito bem as coisas da vida, ao que parece era até mesmo poupado do trabalho mais pesado. Ele não era alguém apto para ser o governador do Egito. Mas Deus, durante toda a sua trajetória de sofrimento, estava preparando José. Você vê que Deus colocava ele em cargos administrativos. Ele administrava as coisas da casa de Faraó. Ele administrava a prisão quando ele estava preso. Deus estava preparando ele para ser o governador do Egito. Porque haveria aquela fome, e ele diz, é para que muita gente fosse salva. Então os irmãos dele estavam fazendo coisas ruins, estavam pecando contra Deus. Mereciam o inferno por causa daquilo. Mas em todas as coisas, o que Deus estava fazendo era bom. Porque Deus estava usando o mal deles, as ações más deles, para fazer aquilo que é bom, para treinar José, para colocar ele como o governador do Egito. E Deus pode fazer isso porque ele é Deus, pelo simples fato dele ser Deus. Você não pode fazer isso, um ser humano não pode fazer isso. O ser humano não pode dizer, eu vou fazer alguém sofrer para ele virar uma pessoa responsável, boa e tudo mais. Não. Você não é o Deus providente. Você não controla os impactos psicológicos que vai ter na vida daquela pessoa. Você não controla o que vai acontecer, tudo o que vai acontecer com aquela pessoa. Você não sabe se você vai atingir realmente esse seu objetivo. Mas Deus, Ele tem controle sobre todas essas coisas. E Ele é o Senhor de todas as coisas. Então Deus, pelo simples fato de Ele ser Deus, Ele pode coisas que nós não podemos. E não é errado Ele fazer coisas que para nós, criaturas pecadoras, seria errado. Porque quando nós tentamos fazer essas coisas é errado justamente porque nós estamos querendo assumir o lugar que pertence somente a Deus. E Romanos 11:36 então vai dizer que Deus ele controla tudo isso e ele vai fazer com que tudo culmine em sua glória. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pôs a glória eternamente. Amém? Então, Deus está no controle de todas as coisas e Ele vai fazer com que tudo isso culmine num bem e no maior bem que existe, que é o que é a glória dele mesmo. Isaías 63:14 diz o seguinte: como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiastes o teu povo para te criares um nome glorioso. Então, tudo aquilo que estava acontecendo na vida do povo de Israel estava sendo guiado por Deus. E tudo aquilo faria com que o nome de Deus se tornasse glorioso, se tornasse conhecido. Com que o nome de Deus, no final de tudo, fosse glorificado. E isso é magnífico. Existe um sistema doutrinário, um sistema religioso, que nega essa maravilhosa doutrina da providência de Deus. Existe um sistema que nega ela, que é um sistema chamado deísmo. Os deístas acreditam que Deus é como um relojoeiro. Ele fez um relógio como esse que você está vendo aí no slide. Ele fez um relógio, depois deu corda para ele, colocou para ele funcionar sozinho, deixou ele funcionando. Então os deístas acreditam que Deus é assim. Ele fez o mundo, ele fez o universo, colocou o universo para funcionar de forma ali autônoma e deixou funcionando.
E essa doutrina ela é um grave erro, porque como nós vimos nos textos anteriores, a Bíblia ela ensina a doutrina da providência. Ela ensina que Deus não somente criou o universo, mas que Deus faz com que esse universo funcione também. Que Deus está envolvido nos eventos deste universo. Deus ele não é somente transcendente, mas o Deus cristão, ao mesmo tempo que ele é transcendente, ou seja, ao mesmo tempo que ele é distinto de sua criação, Deus ele não é o universo, ele é uma coisa diferente do universo. Então ele é transcendente, mas ao mesmo tempo que ele é transcendente, ele é imanente, porque ele também está envolvido nos acontecimentos do universo, está controlando e governando a cada um dos acontecimentos do universo. Mas os deístas, eles negam isso. Eles acreditam em um Deus que é puramente transcendente. Ele criou todas as coisas, deixou funcionando e foi embora. E hoje existe uma organização conhecida que defende essa ideia deísta, que é a maçonaria. Os maçons, eles acreditam no grande arquiteto do universo, exatamente nesse Deus deísta, esse Deus que criou o mundo, arquitetou o mundo, criou, mas depois deixou ele funcionando e não se envolve mais nas coisas do mundo. É por isso que os maçons, eles tentam controlar os acontecimentos históricos, porque eles acreditam que não somos nós, seres humanos, que devemos buscar fazer com que o bem triunfe no final. E é por isso que eles aceitam em suas organizações pessoas das mais diversas religiões. Porque para eles, no final das contas, todos têm o mesmo valor, porque só existe um Deus que só criou o mundo e deixou funcionando. Eles não aceitam o ateu, porque eles acreditam nesse Deus que fez o mundo. Mas se você não for ateu, você pode acreditar em qualquer coisa. E esse é um dos motivos pelos quais os cristãos não devem fazer parte da maçonaria. Um cristão ele deve ter a sua vida transparente, ele não deve fazer parte de ordens fraternais que exigem segredo, porque a sua vida religiosa é o cristianismo, a sua religião é o cristianismo. E a maçonaria, ela acaba, embora eles digam que não é uma religião, mas de fato ela é. Porque eles acreditam nesse Deus, eles fazem rituais que parecem religiosos, e eles acreditam nesse Deus aí, deísta, que é um outro Deus, não é o nosso Deus, não é o Deus que a Bíblia descreve. É um Deus distinto. Eles podem até dizer que é o mesmo, mas não é. Né? Se eu chegar para você e falar assim, eu encontrei ali um peixe. E como era esse peixe? Esse peixe ele tinha uma cauda, ele tinha 4 patas e ele fazia uau uau. Não é um peixe, é um cachorro. As características que você está me descrevendo é de um cachorro, não é de um peixe. Então você diz, é o mesmo Deus, mas quando você descreve, não é aquele mesmo que a Escritura apresenta, é um outro Deus. Um Deus diferente. E é esse o Deus dos deístas. Não é um ídolo, não é o nosso Deus. O Deus da maçonaria não é o nosso Deus. E é por isso que um cristão não deve fazer parte da maçonaria. Deus, de fato, ele é um Deus transcendente e imanente. Ele está no controle de todas as coisas. E o que aconteceria a todo o universo criado, inclusive a raça humana, se a obra da providência de Deus fosse retirada ou suspensa por um único minuto? E a resposta é: o universo deixaria de existir. O apóstolo Paulo lhe diz: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Se Deus, por um único momento, retirasse a sua providência do mundo, o universo instantaneamente deixaria de existir. Então não tem como Deus não exercer a sua providência sobre o mundo. É como penso no autor de uma história, o C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia. Se ele não escrevesse o que iria, os acontecimentos do livro, simplesmente não haveria acontecimentos, porque ele é quem escreve. Se ele não escrevesse, quem ia escrever? Se Deus não sustentasse o mundo, quem iria sustentar? Tudo é sustentado pela palavra de seu poder.
E como é que as profecias bíblicas elas demonstram que a providência de Deus controla todas as coisas que acontecem? É uma outra pergunta. As profecias bíblicas elas são uma prova de que a providência é real, de que Deus controla tudo. Como que elas são uma prova? Porque Deus disse o que iria acontecer. Se ele não tiver controle, como ele levará a cabo a sua profecia? Ele pode errar, a profecia pode estar errada? Não. Se a profecia inevitavelmente vai acontecer, isso significa que já está determinado. Porque se não acontecer, Deus está errado. E Deus não pode estar errado. Entendeu? Então a profecia é uma das provas de que Deus decretou todas as coisas e também de que Deus controla todas as coisas. Ele determinou que algo iria acontecer e ele vai levar esse algo a cabo. E qual é o fim ou propósito da providência de Deus? Nós já vimos a sua própria glória. Hoje as pessoas elas são contrárias a essa ideia, porque elas acreditam que deveria haver um Deus democrático, que não deveria lutar pela sua própria glória, mas que deveria lutar pelo bem das pessoas e tudo mais. Mas o que nós devemos pensar sobre essa ideia de um Deus democrático? Primeiro, que ela é contrária à doutrina da providência, né? Nós já vimos que é uma doutrina bíblica e ela é contrária à doutrina da providência, que mostra que Deus não é influenciado por ser humano e por nada exterior a si mesmo. Ele decretou todas as coisas e ele controla todas as coisas. A Bíblia fala isso. Então é uma doutrina antibíblica. A outra coisa que é uma idolatria. Por quê? Porque coloca os seres humanos acima de Deus. Deus é quem tem que agir em favor dos seres humanos. Deus é quem tem que respeitar a vontade dos seres humanos. Não, a vontade de Deus é que está acima de tudo. E é uma doutrina que ignora intencionalmente a verdade que a glória de Deus inclui o bem de suas criaturas. Sim. A glória de Deus é bom para nós. Então não é que Deus está sendo mal, porque ele determinou que quando a sua glória for manifestada, isso vai ser bom para nós. O que nós ansiamos, na verdade, é a glória de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse vazio que nós temos no nosso coração é o anseio pela glória de Deus, ele só será preenchido quando Deus for glorificado. Ele só será completamente preenchido quando Deus manifestar a sua glória no mundo, restaurando todo o universo. É somente Deus, a glória de Deus, que preenche esse vazio. Então, a glória de Deus significa o nosso bem. A glória de Deus não é o nosso mal. A glória de Deus vai ser o mal, sim, para aqueles que rejeitam a Cristo. Para aqueles que não se submetem ao senhorio de Cristo, para os demônios, para eles sim, vai ser o mal. Mas para a igreja de Deus, para o povo de Deus, para os eleitos de Deus, não vai ser o mal. A glória de Deus significa o próprio bem dessas pessoas. É claro que há vários mistérios nessa doutrina da providência. Mas a Confissão Belga ela diz o seguinte: aprender somente aquelas coisas que ele nos revelou em sua palavra, sem transgredir esses limites. Então, alguns mistérios, mas nós temos revelado em sua palavra essa doutrina e nós devemos nos contentar com ela. E nós devemos, então, analisar a providência de Deus à luz da palavra de Deus. Algumas pessoas vão dizer, já que Deus controla todas as coisas, então eu vou olhar para o que está acontecendo na minha vida e eu vou saber qual é a vontade de Deus. E isso é um grave erro. Porque pensa, por exemplo, na vida de Jonas. Jonas queria fugir de Deus. Quando ele chegou lá no portuário, na cidade de onde ele partiu, ele encontrou o barco preparado para um lugar, ia para um lugar que era completamente o contrário daquilo que Deus mandou, daquilo que ele queria ir. Ele podia pensar, está tudo pronto aqui para mim ir. Mas ele estava confiando só nos acontecimentos, ou seja, na providência, né, entre aspas, em vez de olhar a providência à luz da palavra. Porque a palavra vai para Nínive, mas ele queria fugir para Tarso. Estava tudo organizado para ele fugir para Tarso.
mas não era a vontade revelada de Deus para ele. A vontade revelada de Deus para ele era que ele fosse para Nínive. A vontade decretiva era que ele fosse para Tarsis, porque ele acabou indo. Né? Depois a gente pode estudar sobre essa diferença entre vontade decretiva e vontade revelada. Né? Mas a vontade revelada era que ele fosse para Nínive. E ele ignorou a vontade revelada. Ele acreditou só na providência. Ou interpretou errado a providência de Deus. Como é que isso se demonstra? Aquilo na verdade era um teste. Aquilo na verdade era uma tentação. Então ele deveria ter olhado para aquilo à luz daquilo que a palavra de Deus ensina. Então não devemos confiar somente na providência, nós devemos analisar a providência à luz da palavra de Deus. E nem sempre a providência ela indica então o que nós devemos fazer. Pode ser um teste, pode ser uma tentação. E às vezes a providência ela nos ajuda a compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Então o que nós devemos fazer? Olhar para a providência, olhar para os acontecimentos da nossa vida à luz daquilo que a Bíblia diz. Às vezes nós queremos alguma coisa e aquilo não dá certo de forma alguma, e quando nós analisamos à luz da palavra de Deus, não é aquela vontade de Deus para nós. Aquilo iria nos dar ocasião de pecado, de pecar contra o Senhor ou outras coisas parecidas. Então nós devemos olhar para a luz, para a providência, à luz da Escritura. A Escritura é os nossos óculos pelos quais nós devemos ver o mundo. Então, que nós possamos ter em mente isso, que Deus, Ele é o Senhor que governa todas as coisas e que esse Senhor, Ele nos ama e que isso possa confortar e consolar os nossos corações. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar agora. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por Tua palavra. Obrigado ao Senhor por nos ensinar acerca da providência de Deus. Faça-nos confiar de que o Senhor governa e controla todas as coisas. E, Senhor Deus, que o Senhor possa fazer com que nós sempre confiemos no Senhor, que nós sempre saibamos que nós temos que fazer a Tua vontade e nos submeter a ela. É em nome de Jesus que a Ti nós oramos. Amém. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que essa palavra venha causar mudanças na vida de vocês. Amém.